Olá, comunidade ACCA! Estamos hoje com mais um programa inédito e o programa hoje está maravilhoso. Fica atenta, fica atento, fica atento e fique conosco, porque hoje nós estamos trazendo uma mulher, uma menina, uma jovem maravilhosa. Antes de começar, olha aí, ó, nossa plataforma já está no ar, um novo nome, Autonomia com Elas. Vai lá, nós da CCA precisamos do seu apoio para que esses programas e esses projetos continuem. Então, vai lá, adquira a nossa plataforma, você vai ter cursos lá, ter uma comunidade, é uma plataforma de mulheres, feita para mulheres, que pensa na autonomia como condição. Então, nós tratamos de renda, de saúde mental, tratamos da questão da segurança, tem várias coisas lá. E nós contamos com você, espero que você conte conosco lá. Conosco. Tem histórias que começam no limite, histórias que poderiam ter sido interrompidas pela fome, pela exclusão ou pela falta de política pública. No Brasil, a arte, infelizmente, ainda é tratada como privilégio, mas para muita gente ela é sobrevivência. Hoje a conversa é sobre uma jovem que enfrentou rejeição familiar, extrema vulnerabilidade social e a experiência de viver nas ruas, e decidiu que não iria abrir mão da arte para continuar viva. Mas essa não é apenas uma história de superação, é uma história que nos obriga a perguntar: por que uma jovem artista precisa viralizar pedindo ajuda para continuar estudando? Hoje, o Vozes que Giram o Mundo recebe Madu Bonifácio. Seja bem-vinda, Madu! Oi, gente, obrigada pela oportunidade, viu? Muito importante esse espaço aqui para mulheres. Eu agradeço muito. Olá, Madu. Olá, nossa audiência aí, comunidade ACCA. Olá, Márcia, minha companheira. Estamos juntas. A Maria Eduarda Bonifácio, a nossa entrevistada de hoje, ela é artista visual e estudante de arte. É natural de Juiz de Fora, mudou-se sozinha para São Paulo aos 20 anos em busca de estudo, de arte, de reconstrução. Passou por extrema vulnerabilidade social, até que um post nas redes sociais viralizou com a frase: "Não quero abandonar minha arte para sobreviver". A partir daí, portas se abriram. E mais do que isso, a Madu decidiu transformar essa sua trajetória numa ação coletiva. Ela criou o projeto Mundo Madu, que leva arte e educação a crianças e adolescentes que também estão em situação de vulnerabilidade. Então, a Madu Bonifácio é a nossa entrevistada de hoje, né? Tem uma frase ali no ateliê dela, que o medo não nos limite. Bem-vinda, Madu. Bem-vinda. É uma grande satisfação contar contigo aqui hoje no nosso programa. E é muito importante para mim também dividir a minha história, né? Eu costumo dizer que a gente não consegue controlar o que a vida faz com a gente, mas a gente consegue controlar o que faz com o que fizeram com a gente, né? Então, eu tenho tentado fazer muita coisa e ter a oportunidade de contar essa história, né? Não só de tristeza, mas uma história de superação, uma história de que se consolidou com a arte, com a educação, é muito importante, né? É importante dizer para as pessoas que o que vence a pobreza é a educação, e eu sou a prova viva disso. Madu, antes da gente começar, eu queria chamar para a gente passar um doc, que a gente sempre inicia o
os nossos episódios com documentário de contextualização do programa, tá? Tá bom. Vamos lá, vamos assistir o doc. Uma jovem não escolhe nascer numa família que a rejeita. Não escolhe a rua como casa. Não escolhe a fome e a violência como rotina. Mas pode escolher uma coisa: não deixar morrer o que a mantém viva. No mundo, a arte costuma ser vendida como sonho, mas na vida real, ela é trabalho. E foi um dos trabalhos mais atingidos quando o chão sumiu. A indústria criativa perdeu 10 milhões de empregos em 2020 na pandemia. Como se o mundo dissesse: primeiro a gente corta o não essencial. Como se cultura fosse enfeite e não sustentação. No Brasil, a conta também foi dura. O setor cultural perdeu 11,2% das pessoas ocupadas em 2020 e a informalidade já era regra, com 41,2% trabalhando sem proteção. E quando não existe rede, o corpo vira a própria rede. E isso cansa, e isso cobra. Em 2020, uma artista de 25 anos fez um pedido nas redes sociais. Não pedia esmola, pedia trabalho, porque queria sobreviver sem renunciar à arte. O post viralizou, portas se abriram. E fica a pergunta que dói: quantos talentos se apagam todos os dias porque não viralizam? Num país em que a vulnerabilidade cresce e se acumula, com mais de 365 mil pessoas em situação de rua registradas por estudos recentes, a ideia de só insistir vira crueldade. Porque insistir sem amparo é sobreviver no limite. Madu é uma dessas pessoas que não esperou o sistema responder. Transformou urgência em projeto, sobrevivência em método e história em ponte. Criou o Projeto Mundo Madu, onde arte e educação não são privilégio, são ferramenta de permanência. Porque quando uma pessoa se recusa a apagar, ela acende outras. Esse é o episódio de hoje do programa ACCA, Autonomia Feminina. Bom, antes da gente começar esse bate-papo, eu quero chamar você da comunidade ACCA para ativar o seu sininho e seguir a gente lá no YouTube, compartilhar também esse vídeo para ajudar que essa mensagem que a Madu está trazendo para a gente hoje alcance mais e mais pessoas. Tudo que é bom pode melhorar, e para melhorar a gente precisa desse apoio, tá certo? Então não esquece não, ativa o seu sininho para você não perder as nossas atualizações. Siga a gente nas nossas redes sociais também, na Associação Cultura, Cidade e Arte, para você estar atualizado acerca dos assuntos que nós tratamos aqui na Autonomia Feminina, na plataforma Autonomia com Elas, e vamos fortalecer esse movimento de trazer autonomia, né, de fazer com que as pessoas resgatem a sua própria autonomia. Não é mesmo, Cupé? É isso lá. Vamos lá, conversa. Madu, conta pra gente, a gente sempre começa com uma pergunta pessoal. Você é uma jovem, quantos anos? Você está com o quê? 27, 25? 25. 25 anos, né? É uma jovem mulher e que tem uma trajetória muito interessante de vida. E eu queria saber quem é a Madu pela Madu. Como é que você se vê? Aquela menina que saiu de Juiz de Fora e depois foi para São Paulo, não é isso? Foi enfrentar. O que te moveu, o que te constitui, como você hoje, aos 25 anos, olha para essa trajetória. Para Madu hoje. Para Maria Eduarda, né? A Madu, por Madu, é teimosa. Eu acho que é a minha maior qualidade, o meu maior defeito. Eu sempre fui muito teimosa, assim, né? Nunca aceitei nada, assim, de início. Eu sempre questionei muito as coisas. Por que que é assim? Por que que esse trem é desse jeito? Por que que não pode ser daquele jeito? Então, a Madu por Madu é uma pessoa bem teimosa e eu agradeço muito essa teimosia, né? Eu olho para trás e eu vejo inúmeras lembranças que eu deveria ter desistido, que o melhor naquele momento era ter desistido, mas a minha teimosia, graças a Deus, falou mais alto. E eu tentei de outra forma, eu
inventei uma nova estratégia e eu nunca aceitei o não que a vida sempre me dava. A vida sempre me deu não. Às vezes eu acho que ela não vai muito com a minha cara, mas eu sou teimosa com a vida também, então ela acabou tendo que me ouvir, né? Eu acho que a viralização, eu sempre brinco que foi só a vida cansada de me falar não e eu não desisti. Aí ela resolveu me falar sim. Agora fizemos as pazes. Madu, você saiu de Juiz de Fora aos 20 anos, né? Não, foi um bocadinho depois. Eu passei na Belas Artes aos 22 e vim para São Paulo. Moveu nesse momento, quando você falou assim, eu vou sair daqui de Minas, vou para São Paulo. Foi uma fuga, foi uma busca, foi um sonho? Foi um sonho, assim, né? Eu sou a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade, então eu queria uma boa faculdade, né? E a Belas Artes eu sonhei com ela, eu literalmente sonhei, assim, não é sonhar no imaginar, é deitar no banco de uma praça e sonhar. E eu sonhei que eu estava entrando com uma mochilinha vermelha na porta da Belas Artes, assim. E aí eu senti que aquilo foi um presente da vida, uma forma de me dar uma direção, me dar um porquê de não enfiar em nenhum vício ali na rua, né? O vício ele é muito fácil para quem está em situação de rua. Então, esse sonho ele vem como um norte, assim, né? Mas quando eu decido vir para São Paulo, foi movida por esse sonho e movida também pela certeza de que lá eu já era muito pobre. Lá eu já passava fome, lá eu já passava aperto, lá eu já era uma pessoa sozinha e lá eu já sonhava sozinha. Então a única coisa que mudaria era o estado. Mas eu continuaria sozinha, eu continuaria pagando aluguel, eu continuaria assim. Só que aqui a diferença é que aqui eu estaria vivendo um sonho, né? Tudo bem que uma cidade desconhecida, mas a vida era bem parecida. Então me pareceu ser uma boa escolha, assim, ter vindo para cá. Madu, conta para mim, conta para a gente, conta para o telespectador. Você está falando de vulnerabilidades sociais, né? De extrema pobreza, não sei se é isso. Você morou nas ruas, como é que foi? O que que é uma mulher na rua, né? O que que é esse processo de estar nas ruas? E o que que nesse período, para você vai enxergar ou ver um pouco sobre o nosso país, sobre a realidade, né? Você falou um negócio aí que eu vou pensar um pouco e a gente vai conversar. Quando você fala a vida só diz não para mim, né? Mas eu temo com ela. Você está aqui, eu não sei se a vida só diz não para você, né? Você está em vários lugares e tal. Eu penso que, de repente, algumas políticas públicas, as desigualdades sociais, que podem dizer não, né? Não para uma mulher e uma jovem linda. Você é linda, você tem potência no seu olho brilha, né? Seu olho, ele é um olho brilhoso. Conta pra gente isso um pouco. Aos 17 anos, eu vou contar meio que a história inteira, mas eu prometo ser breve. Eu. Maravilha. Quando eu fiz 17 anos, eu me assumi uma pessoa homossexual para minha família. E a minha família é inteiramente evangélica. E eu, em momento nenhum, eu quero falar mal da religião, não é sobre isso. Mas são pessoas que acreditam sem se questionar, né? Esse fanatismo religioso acontecia dentro da minha casa. Então, quando eu me assumo essa jovem homossexual, minha família diz não para mim, né? O primeiro não que eu recebo. E aí eu vou para casa de uma ex-namorada minha. Aí eu passo lá um tempo, mas a convivência em si era tudo muito caótico na casa, uma casa pequena com muitas pessoas, né? Tinha alcoolismo na casa, enfim. E chegou um momento que eu apanhei dessa sogra, dessa ex-sogra, né? E aí é o momento que eu decido ir para a rua.
Eu tento contato com a minha família, recebo outro não, levo esse tapa dessa ex-sogra, que para mim simbolizou um não também. Passei, acho que 2 dias de favor na casa de um dia na casa de outro, e aí eu decidi ir para a rua, assim, porque eu vi que a vida era minha. Quem precisava de um teto era eu, quem precisava de suporte era eu, e as pessoas estavam vivendo a vida delas. Então, eu vou para a rua, né, aos 19 anos. Eu passo pouco tempo na rua, eu passei 3 meses, mas eu costumo dizer que o tempo na rua ele é diferente, porque na minha cabeça parecia que tinha 1 ano que eu estava lá, né? Então, eu fico ali, não sei se você aí que está me ouvindo conhece Juiz de Fora, mas eu ficava especificamente no Parque Alfield, que é um lugar que tem uma mina, né, uma bica de água. Então lá eu conseguia me lavar, assim, conseguia tomar água sem precisar andar muito. Então eu fico nesse Parque Alfield por 3 meses, um pouco mais de 3 meses, ou um pouco menos, assim, eu não gravei a data certa que eu entrei e que eu saí, né? Outra pergunta que você me fez, que eu acho pertinente responder, é o que é ser mulher na rua? Passar 3 meses na rua é passar 3 ciclos menstruais na rua. E é a pior sensação do mundo, assim, você não poder tomar um banho e se limpar, você não poder curtir o seu ciclo, sentir sua cólica ali, você não ter um absorvente, você não ter uma roupa limpa, né? Você tá ali embebedada com os seus sentimentos da TPM, porque ela é real, ela é uma coisa que nos atinge, né? Então, na rua, potencializa muito mais. Então, eu me lembro que foram 3 ciclos menstruais, assim, muito traumáticos, assim, sabe? Para dormir era muito. Isso me atinge até hoje. Hoje, com 25 anos, eu tenho uma dificuldade muito grande de dormir à noite. Porque quando eu morava na rua, eu não dormia de noite, eu dormia pela manhã. Eu ia dormir 6, 7 da manhã. Então, eu trocava o dia pela noite. Porque dormir sozinha na rua e no escuro, com a rua vazia, é muito perigoso, né? A maior parte da população de rua são homens, né? Então as mulheres, elas também ficam vulneráveis nesse espaço, né? Então isso me tocou muito, assim, eu trago isso comigo até hoje. Madu, muita gente já romantiza a ideia de seguir o sonho, mas seguir o sonho enquanto falta comida, falta dignidade, né? O direito de bem viver é outra realidade. O que sustenta alguém nesse lugar? O que te sustentou nesse período de morar nas ruas, como foi esse resgate, né? Sair das ruas e retomar a sua vida e ir atrás desse sonho? Eu fiquei, eu acho que os 2 primeiros 2 meses, assim, né, muito perdida. Assim, eu pensava em me matar todos os dias, inclusive. Mas eu ficava pensando, tipo, meu Deus, uma coisa engraçada e trágica ao mesmo tempo. Eu ficava pensando, nem velório eu vou ter, eu não tenho condição. Então, eu passo 2 meses, assim, bebendo muito, né? Eu nunca usei droga, nem na rua, nem antes disso, nem depois disso. Mas eu comecei a consumir muito álcool, porque de noite é frio, então a cachaça ela acaba te esquentando. Então eu passo 2 meses perdida, assim, sem esperança, sem ver uma luz no fim do túnel. E aí a vida ela vem e me dá o sonho da Belas Artes de presente. E aí quando isso acontece, eu começo a me movimentar não só para comer, né? Porque os 2 meses eu me movimentava para chorar, para comer e para beber. Mas aí, quando esse sonho vem, eu começo a me movimentar para sair da rua e buscar muitas alternativas. Mas eu não sei se eu posso falar isso aqui nesse canal, eu não estou dizendo que é o melhor caminho, mas quando você está na rua, sendo mulher, você tem 2 caminhos. Ou você se prostitui, ou você vende droga. Porque o mercado de trabalho, ele diz não para muitas pessoas, mas o tráfico, ele diz sim a qualquer momento.
e para qualquer pessoa. E a prostituição, né, na época, eu não me relacionava com homens em momento algum da minha vida, né? Então, a prostituição, ela tá muito distante, né? Então, eu preciso seguir o outro caminho. E não é a parte da história que eu mais me arrependo, é a parte da história que eu sempre penso se eu tenho que falar ou não, se as pessoas vão me ver diferente, se eu contar em alto e bom som o que eu precisei fazer, mas foi o que eu tive que fazer. Então, eu passo um tempo trabalhando com isso, não querendo, nunca foi por luxo, nada. Mas aí eu junto uma graninha, assim, pouca coisa, mas em torno de 20 dias, né, coisa rápida, assim, eu faço uma grana, alugo um barraquinho, e era um barraquinho mesmo, era engraçado, assim. Eu tinha um escadão particular, sabe? A casa era bem assim, num barranco, aí se descia assim, tinha uma casinha pequenininha. E aí eu dei uma mobiliada, minha casa era toda de pallet, assim, que eu fui catando na rua, lixava, assim, aí punha minhas coisas, punha roupa, punha as coisas da cozinha. E aí foi nessa casa que eu recomecei, assim. Você vai falando aí, eu acho que aqui é um lugar para você falar o que você quiser. Aqui é o espaço, porque eu penso que a realidade é essa de várias pessoas, né? E você usou isso em determinado momento, aonde o Estado falha, o tráfico entra. Isso Sim, é, né? Então, você passou, ainda bem que você passou, né? E você está falando aí, eu em alguns momentos na minha vida, eu tive um momento da minha vida que eu tive um acidente de carro, eu atropelei 3 pessoas e morreu uma. Eu tinha acabado de separar, eu estava assim, eram outras condições, mas eu lembro que eu fui morar em Pipa, fui morar na praia, isso já tem 30 anos. Eu bebia todos os dias, porque a gente morre também. São traumas que faz. Eu morava numa casa, Madu, que era uma ladeira ali. Eu lembro eu andando para lá e para cá, bêbada. Eu trabalhava, ia ser garçonete e tal, mas assim, perdida. Ou seja, eu estava estraçalhada. Né? E aí, se a gente não tem instrumentalização, a gente faz isso, porque isso é morrer e viver, né? Você é rejeitada de um lado, vai para outro, te mete a mão na cara, você não tem uma rede, a rede de apoio, você não teve ali, é isso que esse programa ele serve para isso, mas você chega um momento e fala, não, eu quero ir para outro lugar, né? E aí você começa a construir essa trajetória e seguir seu ciclo, quebrar ciclos e seguir seus sonhos, né? Então, assim, eu queria te perguntar uma coisa. 2020, quando você chega, depois disso você vai para São Paulo? Como que é? não, Aí você faz isso, vamos mudar o script aqui, Bruna, porque a história dela você faz, Nos aí arrebata. você começa a construir sua casinha e que momento você vai para São Paulo? Como que é? não, assim, o sonhar com a faculdade foi só, assim, o primeiro degrau, assim, desse escadão que foi chegar aqui em São Paulo, né? Eu não tinha o ensino médio completo. Quando a minha família me abandona, eu largo os estudos também, né? Eu era uma adolescente, sem cabeça, sem família, sem dinheiro, acabei largando. E aí, quando eu consigo essa casa, né, eu largo o tráfico, assim, eu tinha me feito uma promessa que era só para o primeiro mês, e depois eu daria um jeito. E aí eu entro no EJA, e até hoje eu defendo o EJA com unhas e dentes, porque eu acho que é o ensino que salva jovens adultos, e ele é muito importante. Né? Eu não sei o que seria de mim, da minha história, se não fosse o EJA. Então eu entro no EJA e viro camelô. E aí trabalhava de camelô e de noite ia para
para a escola, e aí passa-se um tempo, pandemia. E aí, assim, vem aquilo, né, de fecha tudo, o galpão que eu pegava fruta para vender, o meu camelô fecha, eu continuo sozinha, e aí é o 10º não da vida, a pandemia. Porque eu me lembro que o dia... Eu passei 10 anos sem televisão, né? Eu fui comprar uma televisão recente, inclusive. Então, não tinha acesso à informação. Eu também não tinha telefone. Então, eu não tinha telefone, não tinha televisão, não morava com ninguém. Então, eu ficava sabendo de informação quando alguém me falava, né? Quando eu ia para as ruas trabalhar. E aí, até que um dia o pessoal falou, amanhã não tem fruta que vai fechar tudo. Eu falei, uai, aí acabou eu tinha R$20. Era uma loucura. Fechou tudo. Pois eu tive que me virar em casa com esses R$20. O gás acabou e, meu Deus, e pandemia, né? Pandemia. Fui despejada da casa, né? Passei um tempo sem conseguir pagar o aluguel, aquela coisa de auxílio emergencial, não saía para mim de jeito nenhum, enfim. E aí, pandemia acaba, eu ganhei um processo judicial, que foi o que me ajudou muito também, né? Então, eu ganho esse processo judicial, ganho um valor considerável, né? Eu acho que eu posso abrir aqui, eu processei o meu genitor, eu consegui comprovar na justiça que ele nunca foi pai, que ele nunca me ajudou e que se eu morei na rua foi por negligência dele e da minha mãe. E ele tinha condição, ele é funcionário público, então ele tinha condição de me resgatar, eu procurei a ajuda dele algumas vezes e ele decidiu não me ajudar. Então, quando eu tomo ciência disso, eu processo ele. E isso é uma parte da história que eu nunca escondi de ninguém, porque eu fiz e eu faria de novo quantas vezes fossem necessários, né? Então, eu ganho esse processo judicial e aí eu começo a ver o sonho de uma forma mais concreta. Era isso que eu estava tentando lembrar, poupado. Então, eu ganho esse processo e começo a estudar exclusivamente para passar na Belas Artes, né? A Belas Artes é uma faculdade de elite, então eu sabia que eu ia estar concorrendo com gente que estuda em poliedro uma vida inteira, estuda em colégio particular e faz cursinho. Eu estava disputando pouquíssimas vagas com essas pessoas. Mas eu sou teimosa. Eu sou bem teimosa. E aí eu abro uma loja com esse dinheiro, porque a minha ideia era, eu saio da rua, eu não sou mais camelô, então eu tenho mais tempo para estudar. Então eu abri uma loja / estúdio, porque eu fazia cabelo, fazia maquiagem, vendia roupa. E quando não tinha cliente na loja, eu ia estudando, né? E isso também eu ainda não tinha me formado no EJA, mas faltava poucos dias, assim, poucos meses, né? E aí estudava para esses 2 trem, assim, fiz a prova da Belas Artes no dia 31 de outubro de 2021, dia 31, né? E aí saí da prova falando, não passei. A prova foi online, né? Mas muito difícil, assim, para mim, eu saí falando, não passei. Eu vi os concorrentes lá, todo mundo, assim, com fundo de casa bonito, né? A gente percebe essas diferenças, né? E aí eu falei, não tem condição de passar, não vou. Passa-se alguns dias, eu recebo o e-mail dizendo que eu tinha passado. E foi o primeiro sim da vida, assim, a primeira vez que eu vi que sonhar, assim, dava resultado. E aí foi a maior alegria da minha vida, assim, tipo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Foi bem emocionante, assim. E aí fiz rifa, ué, que esse trem toda hora tá caindo, peraí. Uma coisa, para de balançar um pouco, porque fica balançando só a câmera. Aí depois você vai ficar assim,
Mas vai Ai, lá. Jesus, Não, mas tá. eu tô aqui com a cadeira de negócio, ó, aí Exatamente. paradinha. E aí, beleza, né? Passei na faculdade, e aí falei, tá, eu preciso de grana para chegar em São Paulo, sozinha, sei lá, né? Me manter lá sem conhecer ninguém pelo menos 1, 2 meses. Aí foi isso, né? Aquela como. Você vai falar agora da viralização? Eu queria saber antes como que a Não, arte entrou na vida dela. mas eu quero deixar isso para o próximo bloco. Sabe por quê? Vamos encerrar esse. E você que está aí nos ouvindo, se você quiser saber o que aconteceu depois, você vai ter que assistir o próximo episódio, onde a gente vai falar da arte, da viralização e dos sims que a Madu começou a receber na vida. Só queria, antes de terminar isso aqui, na época da pandemia, Madu, eu fui estudar. Eu sou uma pessoa que me acalma estudando, amo estudar. Estudei muito os estoicos. E os estoicos é uma. A Bruna é filósofa, sabe disso? É uma É uma linha escola grega. é uma escola filosófica que ele me ensinou muito. Que pouca coisa depende da gente. Mas o que depende da gente são as escolhas que a gente faz. E, normalmente, a gente depende de outras pessoas e de outras pessoas. O sim, e a gente volta depois, para mim, foi no momento que você agarrou a sua vida e foi fazendo as suas escolhas. Até o próximo episódio. Segura aí que a gente volta. Não é não,